Dou boas-vindas para você em mais um episódio do podcast da Universidade Localiza, o podcast de aprendizagem corporativa mais legal de todos. No episódio de hoje, falaremos sobre o metaverso e o aprendizado digital. Eu sou a Tássia, sou uma facilitadora do conhecimento e a nova host do nosso canal. E como por aqui a diversidade e a inclusão é importante, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, uso óculos de armação transparente e hoje estou vestindo uma camisa sangue verde, da cor da Localiza. Metaverso, futuro, blockchain, realidade virtual, inovação, jornadas de aprendizagem e tecnologias. Uau! Já deu para sentir o que nos espera daqui em diante? E para essa conversa, eu estou super bem acompanhada aqui comigo. A gente tem algumas pessoas super importantes. A Francislane Souza, IT Engineer Manager do nosso Localiza Labs, e ainda o Ricardo Xavier e a Carla Almeida, que são do time Ritmo Tech, uma empresa de tecnologia de Belo Horizonte, conterrânea da Localiza & Co., que desenvolve tecnologias de pessoas para pessoas. Pessoal, podem se apresentar para os nossos ouvintes? Fazer a minha audiodescrição. Eu sou a Fran, sou mulher, no cabelo castanho médio, estou vestindo uma camiseta branca, uma calça branca e um colete cinza. Sou gerente de engenharia aqui dentro do Labs e é um prazer falar com vocês de um assunto super intrigante e que desperta muita curiosidade em todos. Olá, pessoal. Prazer, meu nome é Carla. Hoje eu estou vestindo uma camisa preta, uma calça caqui, sou branca, mulher, cabelos loiros, meço 1,63 m e é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão legal que é o metaverso. Excelente. É minha vez agora. Começando pela minha audiodescrição, eu sou homem, cabelos pretos, tenho 1,85 m, estou vestindo uma camisa preta, uma calça jeans e um relógio legal. Sou head de conteúdo na Ritmo Tech, responsável pela produção de conteúdo e desenvolvimento de tecnologias divergentes. Também estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. E vamos começar pelo começo. Afinal de contas, o que é o metaverso? Legal. Acho que eu posso começar respondendo essa pergunta, né, para ajudar. O metaverso, acredito eu, que começa como um conceito, né? Ele é algo intangível ainda, muito confuso para muitas pessoas. Na verdade, a grande maioria das pessoas não entendem o que é metaverso. Quando fala de metaverso, entende-se inicialmente ali como realidade virtual, jogo, game, alguma coisa assim. Mas na verdade ele é muito mais amplo. Eu gosto de fazer uma analogia do metaverso com a internet. A internet hoje, ela é algo intangível, mas que baseia muitas tecnologias, né? Assim como streamings, sites, redes sociais e por aí vai. E o metaverso não é diferente, né? Ele é o grande predecessor da Web 3, né? A Web 3.0, que visa muito mais colaboração, engajamento e imersão, né? Visando a experiência do usuário. Então, no resumo, o metaverso, a gente entende que ele é o compilado de várias tecnologias emergentes, como realidade virtual, realidade aumentada, blockchain e inteligência artificial. São as principais que atendem ali o conceito de metaverso. Mas o que representa ele visualmente é esses ambientes digitais imersivos de interação. Então, acredito que essa seja a resposta. E eu gosto muito de complementar, pessoal, o que o Rick fala, porque o metaverso, assim, pra gente, assim, minha mãe, ela, assim, eu falo essas pessoas, né, que não estão tanto, assim, no dia a dia de jogos, no dia a dia da internet, ela fala, mas o que é esse metaverso? Eu falo, é você trazer o digital o mais próximo do físico. Esse é o desafio do metaverso hoje, né? E aí que tem várias barreiras, porque como o Ricardo comentou, a gente depende da tecnologia, né, Rick? Para fazer com que o digital, ele fique cada vez mais próximo do físico. Porque apesar da gente querer as interações online, facilita, mas a gente ainda quer o contato, a gente quer ter experiências. E esse é o papel do metaverso, né? É trazer a experiência, a relação para o digital. E exemplificando um pouco, né, de todos esses conceitos que vocês trouxeram, trago algo que eu vivenciei durante a pandemia com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 7 anos,
E no auge ali da pandemia, onde nós tínhamos toda a limitação do contato físico, né, ali da interação dentro do nosso ambiente mais real, nós começamos a utilizar mais de alguns contextos que traz hoje dentro desse conceito do metaverso, que são as plataformas de games. Sim. Podemos citar uma delas como Minecraft. Fortnite. Exato. E começamos junto com alguns amigos ali próximos, vizinhos mesmo de porta, a separar, determinar um momento ali para os 3, eram 3, 4 crianças, a se interagir, se encontrarem dentro desse ambiente e ter ali a interação que não era permitido no mundo real. E em um determinado período era aniversário de uma das amiguinhas que fazia parte desse grupo com eles ali, que interagiam dentro daquele período, e nós combinamos de que eles se encontrassem dentro do ambiente que eles construíram ali, que eu acho que o que traz muito de riqueza do metaverso é que ele não é um ambiente estático. Então a gente fala ali muito da proximidade do conceito, né, com a realidade, por ele ser um ambiente que se transforma e que você interage a todo tempo. Eles construíram todo o planejamento da festa surpresa para ela naquele dia. Então quando eles se encontraram no ambiente ali do Minecraft, ela se surpreendeu com o aniversário que estava preparado ali por eles, com um bolo, e a interação no mundo virtual aconteceu. E eles puderam ali buscar um pouco desse equilíbrio em um momento ao qual o contato físico não era permitido. Então, acredito que facilita um pouco a gente conhecer e como que a gente aplica isso hoje, né? Mesmo que às vezes parece um conceito muito distante, mas em alguns aspectos ele está mais próximo do que a gente possa imaginar. Esse material tem um nome, né, que chama de Phygital, que é a mistura do físico e o digital. Você consegue imergir as pessoas tendo interações ali, utilizando do ambiente digital para potencializar esse engajamento, né, essa experiência. Bem interessante mesmo. Perfeito. Vocês estão trazendo aqui, então, já os exemplos de como que o metaverso impacta na vida das pessoas. E nas organizações. Legal demais essa pergunta, Tássia. Na Ritmo, vou trazer um exemplo, tá, que a gente utilizou e a gente está utilizando no mercado, não só na Ritmo, mas que está gerando muito valor, que é o onboarding digital, né? Hoje, pela pandemia, por N situações que a gente está vivenciando, temos colaboradores no Brasil inteiro e até no mundo inteiro, né? E às vezes, vou trazer o exemplo aqui da Localiza, que é um ambiente maravilhoso, e as pessoas não têm a oportunidade de presenciar e vivenciar o ambiente. Então, com o metaverso, né, com o onboarding digital, as pessoas conseguem ter essa experiência, né, de estar perto, por exemplo, dos diretores, dos gerentes, dos coordenadores, que vão dar boas-vindas para essas pessoas, vão conhecer o lugar. E isso está trazendo, assim, uma proximidade das pessoas que estão longe, né? Eles conhecem onde que é o ambiente que eles vão trabalhar. Então, esse é um dos exemplos, né, que a gente está trazendo para o mercado e que está sendo muito receptivo e trazendo muitos resultados. Nós temos também a experiência da pessoa poder se sentir fazer parte daquilo. A gente está crescendo cada vez mais a cultura do ser como centro, né, de tudo. Então tudo é focado no usuário, tudo é focado no cliente. E a gente, utilizando as tecnologias que o metaverso oferece, trazer esse protagonismo para os nossos colaboradores e parceiros na Ritmo. Que da mesma forma no onboarding, que é o exemplo inicial que você deu, Carla, que é incrível, vou ser muito sincero, a gente teve resultados de percepção, né? Aqueles resultados intangíveis que a gente não esperava. De pessoas falando assim, nossa, eu me senti próximo ali do nosso CEO, que é o Romão. Eu vi ali o diretor, achei incrível. E a gente também trazer os nossos clientes parceiros para dentro. Muitos deles veem a gente ali no dia a dia por meeting, por conversas digitais já, porque já é um predecessor do metaverso. A gente já vive, a pandemia potencializou isso de alguma forma. E aí, nesse aspecto, né, complementa aí com 2 pontos principais que eu acredito que a gente conecta com a imersão do conceito de metaverso no ambiente corporativo, que são a inclusão, muito dentro do que vocês trouxeram, né, no contexto do onboarding, que aí você tira ali a barreira física, mas outro aspecto recente agora, no último mês, o Zuckerberg veio novamente aí com alguns insights do que teremos ainda no futuro, sim, com já alguns modelos de inteligência artificial que vai conectar com todo esse universo do metaverso, que vai possibilitar tirar um pouco das fronteiras de idioma, por exemplo. Ele apresentou um modelo que foi criado, né, dentro de toda a estrutura da Meta, que vai permitir a tradução simultânea de até 35 idiomas distintos. Então, ou seja, além desse momento de você estar realizando um onboarding corporativo, você pode também tirar ali o idioma como sendo uma barreira. A partir do momento que você converge as duas
a tecnologia, as duas inovações, trazendo para dentro do metaverso o que se tem de inteligência artificial. Esse é um dos aspectos. O outro é a experimentação. Então, quando você trata de um ambiente dentro do metaverso que você não tem tantos limites e até mesmo a questão do investimento, você tem a possibilidade de experimentar mais, seja conceito, seja ideias, seja através de produtos. Por exemplo, num contexto de mobilidade. Então, se você deseja, né, muito dentro do nosso contexto aqui da Localiza, experimentar algo no conceito de mobilidade pública, você pode utilizar um ambiente dentro do metaverso para validar uma hipótese, para testar um produto. Então, são dois aspectos que complementam muito o quanto que o impacto dessa tecnologia traz de benefício para dentro das organizações e para as pessoas. Muito boa essa contribuição, esse complemento, Francislane. E dentro do que vocês estão trazendo, pessoal, como que vocês acham que o metaverso muda, então, as dinâmicas, as relações de trabalho? Bom, um exemplo interessante que a gente tem é com a própria Localiza. Foi um projeto, parceria que nós fizemos aqui, a Ritmo produziu, e foi uma necessidade que o time da Universidade Localiza trouxe, foi de integrar as pessoas e fazer elas se sentirem pertencentes, da mesma maneira que a gente fez no onboard. E foi até a porta de entrada para a gente apresentar para a Localiza a solução. E a gente fez uma produção em realidade aumentada, onde a pessoa no Boas-Vindas, e inicialmente a primeira interação dela ali é com o Bruno Lasansky, o avatar dele, que inclusive ele chega no carro, no Fusca da Localiza, Uau. que é incrível. Então ele chega Muito ali, ele legal. dá uma mensagem de boas-vindas, explica um pouco já introduz o conceito da cultura Localiza, do sangue verde, e isso aproxima ele dessas pessoas que estão entrando. Legal. Porque a pessoa fala, que legal, é o CEO da empresa, né? É o representante master aqui, que está falando comigo diretamente a partir de uma tecnologia. Isso gera um engajamento também, das pessoas quererem saber mais. Falar, pô, se já no começo eu tenho essa interação totalmente disruptiva, imagina daqui para frente, né? E eu entendo que assim, a parceria da Ritmo junto com a Localiza está crescendo cada vez mais. A gente tem outras novidades que vêm por aí e a gente vai crescer muito essa utilização da tecnologia. Fazendo um gancho que a Fran falou sobre utilizar da tecnologia, a gente entende que o céu não é o limite para esse material. A criatividade é o limite e não tem limites para criatividade. O que você quiser dá para fazer no mundo virtual. Então por que não extrapolar as experiências, trazer o Bruno dentro de um Fusca para parar e te dar boas-vindas? É muito interessante isso. Entendeu? Acho que isso funciona muito bem. E respondendo a sua pergunta, utilizar mesmo de brainstorming, de criatividade, porque a tecnologia, assim como o slogan da Ritmo, a tecnologia é para pessoas. A gente tem que utilizar a tecnologia como meio para se alcançar objetivos das pessoas, e não ao contrário, né? Eu também sou especialista em marketing em alguns pontos, e lá na década de 60, quando o marketing estava bem forte, a questão do material 1.0, que eles chamam, era muito centrado no produto. E daí para frente, ele foi começando a ser o marketing 2.0, que vem em 2001, 2006 vem o 3.0, e hoje a gente vive o 4.0, que é o marketing do engajamento, da interação, faz muito cross com o metaverso. Porque hoje a gente tem totalmente a pessoa como protagonista ali centrado nela. Então quando a gente faz material como esse que a gente fez para Localiza, pensando no usuário, inclusive, um ponto muito interessante que é um desafio que a gente venceu na Ritmo com tecnologia, foi transformar o conteúdo o mais acessível possível. E quando eu falo de acessibilidade, não só na parte ali das pessoas com necessidades especiais, mas sim com acessibilidade social. Porque a gente entende que nem todo mundo tem um celular de última geração, um computador de ponta. Então a gente pensa assim, como que a gente consegue simplificar a tecnologia para ela se tornar fácil? Então assim, a gente consegue colocar a parte de realidade aumentada e virtual dentro do web, a partir do navegador que você acessa por um link ou um QR Code. Então a pessoa não tem que instalar nada, não tem que baixar nada, aplicativo, executável. Ela simplesmente, um QR Code, ela escaneia com o celular dela, aponta e acontece a interação. Ou ela acessa um link, acessa um ambiente virtual. Né? Na Ritmo a gente fez um negócio muito interessante, que é no Kit Onboarding, a gente entrega além do padrão, né, camisa, caneca, essas coisas, a gente entrega também um óculos, a gente chama de cardboard, que é um case, você coloca o celular nele, e a pessoa tem a interação em realidade aumentada como se estivesse no ambiente. Uau. Então isso como que eu posso dizer, deixar mais social, né?
mais inclusivo, acessível. né? Boa, essa Isso. palavra, Fran, que eu estava procurando. Inclusão. A gente Isso. consegue incluir o máximo de pessoas possível. Exato. No final é sobre conectar e aproximar as pessoas. Conectar e Então, aproximar, exatamente. Exato. indiferente do nível que ela tem de acesso à tecnologia. E aí, Gente. fazendo um complemento, Tassis, né, sobre isso, a gente está muito forte também na área da saúde. Isso é muito legal. Por quê? Hoje a gente está levando a experiência para os pacientes também, né? E para os médicos. Então, assim, essa parte de realidade aumentada e virtual, a gente está com o QR Code, com essa acessibilidade que o Ricardo, inclusividade que a Fran falou, as pessoas conseguem ter, por exemplo, informações pós-consulta do médico pelo avatar do médico. Então, vira algo interativo, algo legal, que a pessoa pode consultar a qualquer momento, inovador, e ele tem ali todas as informações pós-consulta, pós-procedimento. Isso torna a experiência também bem legal. Então, a área da saúde está utilizando muito essa parte também. Humanizar um pouco mais essa relação, né? Que às Perfeito. vezes soa muito como um desafio também nesse conceito de metaverso, quebrar um pouco desses paradigmas de que é 100% algo, uma experiência mais fria, mais distante. Então, como transcender, né, toda essa relação entre pessoas para dentro de um ambiente virtual, conectando tanto essa experiência, né, com o real e o virtual. Isso mesmo. Fazendo uma conexão ainda com a pergunta, né, as interações no ambiente de trabalho, a gente entende muito, a gente chama de hub, né, porque hub é um conjunto de tecnologias onde a pessoa vai poder, por exemplo, fazer um podcast como esse dentro de um ambiente virtual. Entendeu? Você conseguir criar esse tipo de estrutura, de estarmos aqui no nosso ambiente de trabalho, tipo, eu, a Carla lá na Ritmo, vocês na Localiza, a gente acessar um ambiente virtual e ter essa interação por meio dele. Síncrona, né? A gente chama de interações síncronas. As interações no momento real time. E também interações assíncronas, né? Existem isso. Trazendo para uma realidade de trabalho, vou dar um exemplo da própria Localiza, ela poderia ter um ambiente digital, com os carros à amostra de exposição, com um NPC, né? Que hoje esse termo está até na mídia hoje, né? O NPC ele significa Non-Player Computer, é um termo utilizado nos games para aqueles avatares automáticos que têm respostas automáticas. E fazendo um cross, né, de tecnologias, a gente utilizado realidade virtual com inteligência artificial, você consegue criar um NPC que responde a pergunta do usuário da melhor maneira possível. Porque assim, para não ser um FAQ nem um chatbot. A pessoa chega e fala, mas por que esse carro é desse jeito? Ele vai responder, porque funciona desse jeito, a tecnologia dele funciona desse jeito. E não é uma resposta que a pessoa tem que ficar pesquisando a pergunta. Ele responde. Então assim, interações de trabalho podem ser potencializadas de maneira incrível utilizando as tecnologias que o metaverso oferece. É aquele termo que a Fran utilizou, né, de humanizar. Humanizar, Afinal você de traz contas, uma visão de pessoa ali. A gente não quer estar falando com um robô, né, gente? Com uma máquina do outro lado. A gente quer ter realmente a sensação que a gente está falando com uma outra pessoa. Exato. Não é mesmo? Exatamente. Muito bacana. Olha, eu fiquei arrepiada quando você falou aí desse onboard com o Bruno Lasansky, hein? Cara, é incrível. É assim, a gente veio aqui, nós gravamos ele, né, fizemos um vídeo dele para pegar os jeitos dele, a forma que ele fala, porque ele tem um sotaque, né? Sim. Que ele tem um sotaque ali espanhol e ficou muito legal porque a gente conseguiu trazer isso pro avatar dele. Então, conforme o avatar dele fala, ele gesticula da mesma forma que o Bruno gesticula. Tem até a buzina, né? Tem a buzina, Tem a buzina. tem uma buzininha lá do Fusca. E, inclusive, ele tá com o uniforme da Localiza também, então traz essa impressão de proximidade, é bem interessante. A Universidade Localiza conheceu a Ritmo no ano passado e desde então estamos trabalhando juntos, vinculando tecnologia ao aprendizado. Inclusive o próprio nome da empresa, com o RH na primeira palavra, né, se escreve Ritmo, RHITMO, nos mostra a prioridade de vocês. Por que a Ritmo escolheu trabalhar a tecnologia a favor do aprendizado? Ricardo, conta para nós. Bom, a Ritmo tem uma história, né, ali com, a gente chama de e-learning, que é o conteúdo em AD, educação à distância, utilizando tecnologia. E ela nasceu com esse propósito. A Ritmo nasceu fornecendo conteúdo digital e LMS, né, desenvolvendo LMS. Conforme ali aquele transição de 2020, 2022, teve um boom muito grande de tecnologia, a gente surfou muito bem ali
essa onda, porque nós tínhamos a capacidade de desenvolvimento de tecnologia, mas isso se manteve dentro da gente como propósito de desenvolvimento de pessoas, né? O slogan, repetindo, tecnologia para pessoas, a gente entende que a tecnologia ela é um meio que impulsiona a educação. E hoje a gente entende, e isso chega a ser um propósito pessoal meu, dos donos e da diretoria, no desenvolvimento e capacitação de pessoas é o principal objetivo da humanidade. Quanto mais a gente desenvolve as pessoas, mais ensina, mais a humanidade evolui. E acredito que isso também faz muito cross com a universidade localiza. As empresas, se terem isso como importante, como um pilar principal, é muito gratificante ver as pessoas gostam de trabalhar num lugar que elas aprendem. O ser humano é movido por aprendizado. Então, assim, faz muito total sentido a gente trabalhar com esse desenvolvimento. Então, quando a gente começa a desenvolver conteúdo online para educação, a gente entende que nós estamos, além de estar potencializando as empresas, que estamos desenvolvendo as pessoas, a gente está contribuindo de alguma forma para a humanidade também. É um propósito, sabe? Isso faz muito sentido para a gente. Aí por isso do RH. O RH é de recurso humano. É o começo da Ritmo Tech, né? A tecnologia já está ali, mas o RH está ali também. Então significa que o humano está sempre presente na nossa assinatura. A todo momento as pessoas estão presentes nesse assunto, né, pessoal? Isso que eu tô achando mais interessante. Acho que tivesse que eleger assim, um insight dessa conversa seria isso, né? Porque quando a gente pensa em metaverso, digital e essas coisas todas, a gente se afasta um pouco, acaba pensando que está muito distante do humano, né? E na verdade não está. Exatamente. E aí até voltando a um tema que a gente tinha falado, que foi o onboarding pelo óculos, que a gente tem até um exemplo aqui, né, pessoal? A gente colocou no nosso onboarding o objeto e ele se tornou um objeto de desejo e acessível. Exato. As pessoas, elas querem ter. E por que não ter? Né? Foi igual o celular. Hoje em dia, todos nós, graças a Deus, temos a possibilidade de ter um celular e a gente está o tempo inteiro conectado. Ou é pelo celular ou é pelo computador. Né? Então, eu acho que é muito disso também. Muito interessante. Carla, a gente consegue pegar para mostrar para quem está assistindo a gente, pessoal? Na verdade, eu vou deixar o Ricardo mostrar, né, que o óculos é dele. Ele tem muito mais propriedade que eu só sou uma entusiasta do assunto. Mas mostra pra gente aí se o pessoal conseguir dar um zoom aí nesse produto. Sim, esse óculos aqui, ele é o MetaQuest 2, né? Ele... pra quem tá ouvindo a gente tá com o MetaQuest 2. O MetaQuest que é o óculos da Meta. Ele hoje é uma das tecnologias de ponta para desenvolvimento. Existem já o Meta 3, né, o MetaQuest 3, e também a Apple lançou um que é o Vision Pro, que, cara, esse é o suprassumo da realidade aumentada e virtual. Mas, no entanto, esse aqui, ele é um óculos... Atualmente, esse óculos aqui, ele não é tão acessível. Ele está com um valor de R$3.500 para você comprar um novo. O usado ali na volta de R$2.000. Mas ele é o que te traz maior sensação de imersão no mundo digital. A partir dos controles... Pega para mim, Carlinha, por favor. Só um só. Deixa eu segurar. A partir dos controles, você consegue navegar e andar com ele a partir das interações. Nele, como a Tássia está mostrando aqui pra gente, tem duas lentes, né, que eles chegam bem próximo do olho e simulam esse ambiente virtual. Então, em quando 360 você está vestido, graus, né, Rick? 360 graus. E, por exemplo, eu vou mostrar aqui, gente, para quem está ouvindo somente, eu estou vestindo o óculos e ele fica na região do olho aqui, você consegue prender ele e automaticamente você está dentro do ambiente virtual. Tá? Aqui eu saio do mundo real e vou para o mundo virtual. E eu tenho toda a experiência do mundo digital. Esse óculos, ele é o suprassumo, né, da internet, é o que mais tem de melhor em tecnologia de imersão, mas, no entanto, ele não é tão acessível, né, a acessibilidade dele, o custo dele é bem alto para a aquisição de um óculos desse novo, ou até mesmo usado, porque dentro dele ele é o hardware puro, ele não precisa de nada, aqui somente uma conexão com a internet ou instalar o aplicativo aqui dentro, você consegue ter interação. No entanto, a gente tem um mais acessível, cara, por favor, que é esse aqui que a gente chama de cardboard. Esse aqui, inclusive, né, cara, que é o que a gente fez a entrega para nossa equipe, né, no Kit On Board. A gente faz a entrega e ele funciona como? Ele é um case na qual você abre aqui, é uma gaveta, né, novamente para quem não tá vendo, tá assistindo, ele tem uma gaveta aqui na lateral que você tira e você consegue encaixar o celular aqui. Então, o celular se torna um dispositivo para a interação.
Isso se torna mais acessível, né? Ao acesso ao conteúdo de realidade virtual. Aí você colocando o celular aqui, você encaixa ele novamente aqui dentro. E aqui, ó, você tem duas lentes, né? Aqui, se vocês conseguem ver. Sim. Dentro aqui do óculos ele também tem duas lentes que simulam essa interação. Então você consegue estar em um ambiente digital utilizando esses dois óculos aqui. Esse, no caso, você consegue interagir. Inclusive, é interessante que assim, se você tiver um ambiente aberto, com bastante espaço, você consegue delimitar o espaço e andar dentro do ambiente virtual como se você estivesse andando no ambiente real. Essa aqui é a interação um pouco diferente, mas também funciona muito bem. Muito bacana, né, Muito Fran? bom. Exatamente. Como aqui dentro, né, da Localiza e na estrutura do Localiza Labs, nós estamos falando em inovação e tecnologia a todo tempo, Sim. nós temos também explorado como trazer um pouco dessa experiência, seja na capacitação, seja dentro dos nossos ritos, né, ao qual hoje nós praticamos dentro do nosso fluxo de entrega e desenvolvimento de software, mas trazendo um pouco até dessa conexão, não só estendendo a questão do onboard, mas indo também para o contexto de uma capacitação, você torna um ambiente de capacitação muito mais criativo, onde você traz possibilidade, como você mesmo comentou, Ricardo, é um ambiente sem limites. Exatamente. Então, como que nós podemos transmitir um conteúdo de uma forma que traga mais a conexão com o nosso público que ali está? Como que a gente transmite até mesmo na experimentação, que foi algo que nós falamos inicialmente, como que nós conectamos a prática de algum conteúdo em específico para dentro do ambiente metaverso. Então, ou seja, é um ambiente virtual onde eu posso criar ali ambientes de teste de fato. Sim. Seja em um momento, numa sessão, né, desde as etapas todas de construção de um novo software, para pilotar, vamos vivenciar a experiência de desenvolvimento de um produto dentro da estrutura do Localiza Labs. Trazer ali um pouco dessa capacitação em toda a nossa linha, seja na camada de upstream até a camada de entrega de um software em produção e interação com o nosso usuário. Então, como que eu posso prover, além do onboarding, transcender junto com a Universidade Localiza, Sim. essa experiência para a capacitação dentro do que a gente pratica hoje aqui dentro do Labs. Então, são temas que a gente já vem discutindo, como trazer um pouco mais, né, de tudo isso que se fala de inovação e de conceito do metaverso para o nosso dia a dia. E tem um negócio... Estratégias que precisam ser usadas para os usuários ficarem cada vez mais ali dentro, né? Então, a gente fala muito que está à frente de produção de produtos digitais, de softwares, que quantos aplicativos hoje a gente tem no celular? Quantos de fato vocês utilizam? Né? E quanto tempo o usuário fica ali dentro engajado? E a educação é isso, a gente tem que fazer com que as pessoas fiquem engajadas para que elas não desistam, né? Sim. Esse é um dos propósitos, é cada vez mais você munir as pessoas de conteúdo, de conhecimento, e então tem que fazer com que elas fiquem ali dentro, né? Então, assim, eu acho que essas estratégias que são utilizadas nos jogos, a gente está trazendo muito, né, e sendo utilizado no metaverso, é para exatamente fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais imersas e utilizando cada vez mais as plataformas de educação. E um desafio dentro desse conceito todo também, que a gente acho que vale destacar, é tornar esse ambiente metaverso um ambiente mais colaborativo. E não você simplesmente fechar metaversos específicos ali para aquele fim. Então, quando você começa a trabalhar de uma forma mais colaborativa, que você consegue interagir, imergir ali dentro e contribuir com a construção daquele mundo que ali já se encontra, ele torna ainda um pouco mais extensivo, né, expansivo, né? Então, é um ponto do que você comentou das plataformas de gamificação. Então, você pega alguns exemplos, seja o Roblox ou Second Life e outras plataformas que já não são tão recentes assim, mas que trazem esse conceito do metaverso. Mas um grande desafio corporativo hoje da expansão desse conceito é como não delimitar o metaverso e ter como se tivéssemos ali várias redes de metaversos distintas. Mas como que todas essas redes de metaverso se conectam em um contexto mais colaborativo, que cada uma complementa com o crescimento da outra, daquele mundo que ali se encontra, né? Ouvindo vocês falarem, então, a gente está conectando os conceitos de gamification, inteligência artificial, metaverso, as possibilidades são quase infinitas, né, gente? E dentro disso, como que a Localiza & Co e a Universidade Localiza estão bebendo dessa fonte? Acho que Fran pode falar um pouquinho para a gente, para capacitar e desenvolver nossos colaboradores. Sim, acho que muito do exemplo que vocês trouxeram, nós trouxemos inicialmente em relação ao onboarding, é como expandir essa experiência. Então, hoje, dentro aqui da Localiza, e focando no contexto do Localiza Labs, nós temos também, atendemos a diferentes unidades de negócio. Então, como que você possibilita a fazer uma experiência mais imersiva no conhecimento
da cadeia de valor de cada uma das nossas unidades de negócio. Então, nós estamos falando do aluguel de carro, nós estamos falando da jornada dentro de seminovos, por exemplo. Então, como que você capacita para que no nosso time de tecnologia conheça e vivencie a experiência com o nosso cliente na ponta, para entender de fato qual é a dor do cliente, qual é a necessidade que nós temos hoje, como nós conectamos isso e transformamos toda essa vivência, né, utilizando essa imersão dentro de um contexto do metaverso, no desenvolvimento dos nossos produtos. Então, como que nós permitimos que os nossos colaboradores vivenciem essa experiência não só na etapa de onboarding, mas numa etapa mesmo de entender um pouco mais a cadeia de valor de cada uma das nossas unidades de negócio e transpor todo esse conhecimento nos produtos que nós desenvolvemos hoje, por exemplo, dentro do Labs. Entendo que essa é uma grande oportunidade da Universidade Localiza, onde podemos conectar essas duas pontes, estender a inovação não só no nosso processo de onboarding, mas também no nosso processo de aprendizado. E um ponto importante que a gente pode destacar é a segurança dos dados e a regulamentação. Entendo que são aspectos que hoje desaceleraram, né, um pouco toda essa expansão, para que a gente, então, dê um passo, de certa forma, um passo atrás, respire ali no quanto a velocidade que a gente está evoluindo com toda essa evolução, toda a questão de inovação, mas pensar como que eu regulo todas as normas, né, de uso, consumo, expansão, até mesmo os cuidados com acesso à informação dentro de um universo que nós falamos há pouco, que é sem limites. Exato. E, por exemplo, a gente tem o LGPD, Sim. que é a lei que é recente, de 2022, 2021 ali, e que ainda está se adaptando a essa nova tecnologia. A inteligência artificial mesmo, hoje em dia, ela precisa ser muito bem trabalhada. A cada 2 meses sai um novo artigo falando sobre novidades de inteligência artificial. Nem mesmo os desenvolvedores entendem como a rede neural da inteligência artificial funciona, como que ela conecta as ideias e traz aquela resposta. Eles sabem que funciona, mas não sabem como ela faz essas conexões. E o metaverso é puramente interação com base em dados. A pessoa está ali fornecendo não só os seus dados demográficos, mas tem como dados de consumo, dados de postura, dados físicos, inclusive. Então, assim, existe hoje esse conceito mesmo que desacelera a evolução por conta da preocupação que nós temos até com as pessoas. Exato. Isso é importante. Não pode deixar a tecnologia ir sozinha, né? Tem um case aqui interessante que aconteceu em 2018 com o Facebook. O Facebook ele tem os chatbots dentro dele, e o chatbot começou a conversar com o outro. Eles desenvolveram uma linguagem própria e começaram a se autoprogramar. E o que aconteceu? Tirou da tomada, né? O Facebook derrubou o servidor, falou, calma aí, tá um passo muito rápido. Sim. Então, acho que a humanidade, novamente trazendo a questão da pandemia, acelerou a tecnologia de maneira exponencial, trazendo um dado de mercado. O mercado e-learning, que eu vou trazer a parte de educação, ele estava previsto crescer até 2026, 51% das universidades utilizando o e-learning como principal. E isso aconteceu em 2020 e 2021. Então ele acelerou. Ele trouxe para hoje algo que... E a gente não está pronto, não está preparado para isso. Toda a regulamentação E vai resguardar tudo isso. Resguardar as pessoas. É algo novo. Para que não haja... E isso é muito importante. Eu acho que a Universidade Localiza mesmo, ela traz isso. Essa preocupação com as pessoas, sabe? Quando eu falo da Localiza aqui, porque eu vejo que vocês têm muito... A empresa Localiza preza muito pelas pessoas, pelos seus colaboradores, pelos seus clientes. Então, você trazer eu trazer para vocês uma solução aqui sem pensar nas pessoas é como se fosse um tiro no pé. Então, é por isso que deu essa desacelerada. Como que a gente transmite segurança, né? Exato, de fato, para consumir desse universo. Então, um quarto desafio aqui seria esse também, né? Como que a gente é digital e humana ao mesmo tempo, né? Sim. Além dos desafios que você já... Fazendo até o gancho do que a Fran trouxe, você identificar a dor, né, e trazer a necessidade para o time de tecnologia. Esse é o principal. Não adianta só ter a tecnologia se a gente não estiver sanando uma dor ali do usuário. Então, assim, a minha parceria com o Rick é muito nesse sentido, né, de quando a gente vai construir algo, é de entender qual que é a dor do nosso cliente, qual que é a dor do nosso usuário, porque com isso a gente vai ver qual que é o meio tecnológico que a gente vai conseguir, né, trazer essa necessidade, enfim. Então, isso é muito importante. Você está focado
né, no UI UX ali, na interface, numa melhor experiência, numa melhor usabilidade, porque é isso que a gente quer, é gerar experiência. Então, se ele tiver uma experiência ruim, ele não vai ficar. Sim. Ele não vai engajar. Ele não vai aprender o que ele precisa aprender. Exato. Então, isso é o ponto principal. É uma preocupação nossa também dentro do Labs, que não é só tech for tech. Né? É um termo que a gente utiliza muito. Então, a nossa preocupação eu não tenho que entregar tecnologia por tecnologia. Exato. Eu tenho que entregar tecnologia para atender uma dor do meu cliente na ponta. Qual que é o benefício que eu trago com aquela jornada, com a inovação dentro de uma jornada específica ou com o lançamento de um outro produto. Então, deixa de ser somente tech for tech. Exatamente. É tecnologia para pessoas. Exatamente. Muito legal, pessoal. A gente está falando aqui de vários conceitos que se entrelaçam, né? Um Sim. está relacionado com o outro, uns acaba puxando o outro, e são às vezes alguns conceitos até complexos. Então, para ajudar quem está em casa, nossos ouvintes e telespectadores, que dicas que a gente tem de caminhos e jornadas de aprendizagem para deixá-los mais experts no assunto? Interessante. Puxando esse ponto aqui, eu vou puxar um pouco a sardinha para Ritmo, né? Os conteúdos que a Ritmo desenvolve nas redes sociais dela, como artigos no LinkedIn, posts no Instagram. Tem muito conteúdo lá falando sobre isso. Os perfis mesmo, particulares nossos, a gente compartilha muita coisa. Então, se quiser entrar lá no meu perfil, me seguir lá também no LinkedIn, eu compartilho muita coisa, posto muita coisa referente a metaverso, a essas tecnologias novas. Eu vivo eu vivo o dia inteiro vendo, né? E eu, assim, eu me tornei uma esponja disso, porque quando eu trouxe essa tecnologia para dentro da Ritmo, eu comecei a estudar bastante, eu comecei a me tornar referência e as pessoas começaram a me mandar. Então as pessoas, tudo que vê sobre metaverso me manda. Outro ponto interessante são os canais mesmos que falam sobre tecnologia. Hoje em dia, tudo é inteligência artificial, tudo é metaverso. Então, assim, o mundo está virando para esse lado. Então, além dos canais da Ritmo, os nossos canais particulares, existem muito conteúdo no próprio YouTube, você consegue achar conteúdos completos falando sobre isso. Perfis no LinkedIn, no Instagram também existe sobre isso, falando sobre conteúdo de metaverso. Complementando as dicas do Ricardo, nós temos uma dica que eu gostaria também de compartilhar com vocês. É uma série de podcasts que foi liberado pela CNN, chamado MetaCast, com 8 episódios, onde eles convidaram ali personalidades da área de tecnologia e inovação para falar, dissertar desde conceitos básicos do metaverso até a aplicação além dos games. Porque desde quando nasceu muito esse termo, tem um livro que o próprio Ricardo comentou sobre ele, onde o primeiro relato que se tem da palavra metaverso foi em 1992, que é o Snow Crash. Traz ali um pouco da história, né, relatando essa imersão dentro desse conceito em um tempo que a gente não conhecia, tinha pouco ainda ali a internet se difundindo, expandindo, além de alguns filmes e algumas dicas de ficção científica que a Carla pode compartilhar pra gente também algumas dicas. Sim. E aí, falando de filmes, né, como os meninos pontuaram aí, tem o Jogador Número 1, né, se vocês quiserem assistir também. É um filme bem legal, que aprofunda no tema, né, e traz um pouquinho dessa experiência aí do metaverso. E o Jogador Número 1 tem um ponto interessante, que ele traz uma experiência mais sensorial. Hoje, quando a gente fala ali muito ainda, né, de tudo que a gente comentou aqui, ainda temos um desafio em relação à experiência sensorial. Então, o Spielberg, nesse filme, explorou muito isso. Então, como que você consegue sentir um pouco mais de tudo que você está vivenciando num universo de realidade virtual? E, mais uma vez, é para fortalecer, né, o tanto que a gente precisa estar cada vez mais perto do presencial. Então, o sensorial, ele é um desafio grande, e aí esse desafio faz com que fique cada vez mais próximo, né? E depende da tecnologia. Como que você vai ter essa sensação no ambiente tecnológico? Sim. E não precisa ir muito longe, não. A gente tem um filme aí super famoso, que é a representação máxima do metaverso, que é o Matrix. Sim. O Matrix, se você assistir ele hoje, cara, você vai fazer muita relação com o que a gente tá falando hoje em dia de realidade virtual, sabe? De realidades simuladas, né, que a gente chama, que aí é a mistura de realidade virtual com inteligência artificial. Então, assim, tem muito conteúdo, mas ainda assim tá em estudo, né, gente? Então, pode ser que vire a chave aí em algum momento, alguém descubra algo relevante, mude tudo isso que a gente falou, mas acredito que dessas dicas são excelentes. Tem muita coisa por vir ainda, né? Se deixar, a gente fica aqui dissertando sobre o tema. Muita coisa. Uau, sensacionais essas dicas, e eu também vou complementar com as minhas dicas aqui, pessoal, para você
que está com a gente aqui junto com a Universidade Localiza. Além do nosso canal de podcast, a gente está no meio de mais uma ação da Universidade Localiza, é o Festival de Aprendizagem, que está recheado com uma programação bacanérrima sobre esses temas todos que a gente conversou aqui hoje. Eu queria, então, agradecer a presença de vocês, que foram convidados ilustríssimos. Estou honrada aqui de estar no meio dos especialistas do assunto. O prazer é nosso. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse assunto e fazer parte da construção desse conceito. E tem muito por vir ainda. Sem dúvida, Fran. Eu até ouvi o som das naves espaciais decolando e o tal do futuro que tanto falávamos chegando cada vez mais perto. Eu adorei o papo, pessoal. Muito obrigada. Espero muito que os nossos ouvintes aí do outro lado da tela, do outro lado do som, também tenham curtido e aprendido bastante. Lembrem-se, a evolução é constante e a busca pelo aprimoramento nas interações virtuais e tendências tecnológicas é fundamental. Um abraço para a nossa audiência Sangue Verde e também a todos que nos acompanham. Até o próximo episódio.